Ei, aqui é o Josh, e é assim que os Estados Unidos eliminaram toda a Força Aérea do Irã. Em 28 de fevereiro de 2026, a Operação Fúria Épica entra em ação. Estados Unidos e Israel iniciam operações militares contra regime iraniano. Após semanas de preparação, centenas de aeronaves dos Estados Unidos e 200 caças israelenses decolam. Os detalhes ainda são vagos, mas sabe-se que aeronaves israelenses foram acionadas de modo a mascarar sua intenção. Enquanto os Estados Unidos atacam pelo sul e Israel pelo oeste, caças israelenses fazem rotas sinuosas, voando até o mar e contornando pelo espaço aéreo de outros países. Eles convergem para um ataque massivo, altamente coordenado e sincronizado ao Irã. Primeiro, a Armada Aérea precisa neutralizar a capacidade iraniana de abatê-los. O Irã, conhecido por sua cautela com o poder aéreo ocidental, mantém ampla defesa aérea. A Guerra de 12 Dias entre Israel e Irã em 2025 mostra que as defesas aéreas iranianas foram localmente suprimidas por equipamentos ocidentais modernos. A rede de defesa aérea do Irã inclui o sistema de mísseis superficiar Bavar 373, uma versão produzida internamente do S-300 russo. O Bavar 373 é o principal sistema de defesa aérea de longo alcance do Irã. Contra as ameaças de baixa e média altitude, o Irã usa os sistemas de mísseis superficiar Mersad e Qadair. O Qadr é uma versão móvel do Mersad, projetada para se deslocar rapidamente e emboscar aeronaves inimigas em locais inesperados. Apesar dos inúmeros sistemas de defesa aérea, a rede de defesa aérea do Irã era amplamente considerada frágil, com vários pontos de falha que poderiam comprometer os esforços regionais para defender contra ataques. Durante a Guerra de 12 Dias, Israel conquistou total superioridade aérea em questão de dias, permitindo que operassem com impunidade até mesmo sobre Teherã. Isso surpreendeu observadores globais, preocupados há tempos com as defesas aéreas do Irã. Ainda assim, a Força Aérea não pode se arriscar, pois F-20 e dois bombardeiros B-2 e F-35 provavelmente podem operar livremente. Sobre o Irã, o poder aliado era principalmente aeronaves de quarta geração para destruir sua força aérea. Antes, era preciso eliminar as defesas aéreas. O ataque inicia com uma operação cibernética do Comando Cibernético e do Comando Espacial, mirando sensores e comunicações do Irã. Em vez de atacar diretamente alvos individuais, a operação cibernética mira pontos fracos na infraestrutura digital do Irã. Isso reduz a capacidade do regime de se comunicar ou formar um quadro situacional claro. Uma operação cibernética não busca cegar ou ensurdecer totalmente o inimigo. É duvidoso que até mesmo as capacidades dos Estados Unidos sejam tão amplas. Em vez disso, buscaram confundir, atrasar e reduzir a resposta do Irã. Unidades de defesa aérea usariam sensores locais, sem dados de redes. Comandantes não conseguem manter comunicações em tempo real para coordenar a defesa. Em escala regional, os Estados Unidos efetivamente transformam um grande problema em vários problemas menores. Os primeiros disparos oficiais da guerra são feitos por mísseis Tomahawk e armas de ataque à distância lançadas do solo, como o novo míssil de ataque de precisão do Exército ou o míssil PrISM. Projetado para substituir o sistema tático de mísseis do Exército MG-140 ou ATACMS, o PrISM é menor, permitindo que um HIMARS leve 2. Mesmo assim, mantém o poder de fogo e viaja mais longe e rápido. Tomahawks são lançados de navios dos Estados Unidos, e acredita-se que também de pelo menos um submarino classe Ohio convertido, redesenhado para carregar mísseis de cruzeiro. O navio Arsenal classe Ohio carrega 154 Tomahawks, o suficiente para destruir exércitos inimigos inteiros. Entre os centenas de Tomahawks lançados, um chamou a atenção mundial. Um Tomahawk preto foi flagrado sendo lançado por um navio dos Estados Unidos. A imagem foi divulgada pelo CENTCOM e mostra que os Estados Unidos querem que o mundo saiba que estão atirando. Um novo tipo de míssil, o Tomahawk de ataque marítimo, tem a capacidade de atingir navios inimigos, e o revestimento preto provavelmente é um material que absorve radar, feito para ajudar o míssil a escapar das defesas da frota inimiga. O ataque à distância mira radares fixos ou unidades móveis que, segundo satélites e outros meios de reconhecimento, estavam em posições fixas. Esses seriam os radares de vigilância de baixa frequência, feitos para alertar sobre ataques aéreos iminentes. Voando baixo, os Tomahawks evitam detecção e reduzem o tempo de alerta para comandantes iranianos. Em um vídeo,
um iraquiano registrou um enxame de Tomahawks passando a apenas 30 metros de altura. Parte desses mísseis é direcionada a radares de alta frequência e baterias de mísseis de defesa aérea. Com radares de longo alcance cegos, a defesa aérea iraniana tem pouco tempo para reagir aos mísseis que se aproximam. Até agora, tudo indica que suas defesas falharam em interceptar os alvos para os quais foram feitas. Em seguida, no caminho do bombardeio de mísseis, estão os centros de comando e controle e os aeródromos que abrigam caças de prontidão. Esses alvos são atingidos por uma combinação de Tomahawks e Prisms. A pesada carga do Prism abre grandes buracos nas pistas de pouso, mantendo aeronaves inimigas no solo. Os ataques aos centros de comando e controle têm sido muito eficazes. Após a guerra de 12 dias, o Irã treinou para responder de forma mais rápida e em uma escala maior. Neste novo conflito, a resposta inicial deles é fragmentada e sem efeito estratégico real. Apesar de ter milhares de mísseis e possivelmente dezenas de milhares de drones, sabe-se que o Irã delegou a autoridade de retaliação a comandantes de escalão inferior. Israel explorou uma vulnerabilidade crítica na guerra de 12 dias. A dispersão dos primeiros ataques retaliatórios do Irã mostra que Estados Unidos e Israel atingiram com tanta precisão centros e redes de comando e controle que os comandantes não conseguiram coordenar em grande escala. Os comandantes agiram por conta própria, resultando em muitos ataques. Isso não bastou para sobrecarregar defesas aéreas ou causar danos significativos a alvos protegidos. Apesar de ter sido atingida várias vezes e sofrer grande destruição, a instalação de apoio naval no Bahrein já estava quase totalmente abandonada pelos Estados Unidos com pouca defesa. O Irã geralmente não consegue superar defesas antimísseis de alvos bem protegidos. O mundo segue em alerta com acontecimentos se desenrolando rapidamente. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para receber novidades ou se distrair durante o caos. O passo seguinte é invadir o espaço aéreo do Irã com plataformas furtivas, após danificar ou destruir defesas aéreas importantes. Frotas de F-35, F-20 e 2 bombardeiros B-2 e drones de baixa observabilidade começam a abrir caminho para as aeronaves não furtivas. A frota furtiva de Israel e dos Estados Unidos foca em eliminar alvos que sobreviveram à primeira ofensiva, atacando ameaças menos letais. Caças furtivos atingem com precisão alvos secundários de comando e controle, enquanto os B-2 executam missões secretas, provavelmente contra os alvos mais protegidos do Irã. O F-20 e 2 provavelmente fornece cobertura aérea para os F-35 e B-2. É um assassino furtivo nos céus, desafiando qualquer caça iraniano a decolar. Enquanto isso, os F-35 realizam ataques subsequentes contra bases aéreas, atingindo com precisão aeronaves individuais com bombas de pequeno diâmetro e destruindo hangares onde os aviões estão armazenados e prontos para a ação. Dezenas de aeronaves iranianas são destruídas no primeiro dia. A ineficácia das defesas aéreas em abater sequer uma única aeronave parece dissuadir a Força Aérea Iraniana de tentar fazer isso por conta própria. O que sabemos sobre a Força Aérea Iraniana é que ela participou de ataques de retaliação e quase causou um desastre para as forças aliadas. Voando a apenas 24 metros do chão, 2 aviões de ataque Su-20 e 4 iranianos quase alcançam a base aérea de Al-Udeid, no Catar, a maior base militar dos Estados Unidos no Oriente Médio. A apenas 2 minutos do alvo e tendo evitado completamente as defesas aéreas, os Su-20 e 4 são descobertos por um par de F-15 do Catar e prontamente destruídos. Um número limitado de aeronaves convencionais começam agora a operar no Irã. De acordo com o CENTCOM, F-16, F-18 e aeronaves de ataque eletrônico EA-18G participam de ataques contra os sistemas integrados de defesa aérea do Irã. Esses caças focam em defesas móveis criadas após os primeiros ataques e que não foram atingidas pelos bombardeios de mísseis. As aeronaves que se aproximam usam um POD-HTS, sistema de direcionamento ARM, para detectar e localizar radares inimigos com precisão. É uma missão extremamente perigosa, mas os Estados Unidos provavelmente são os melhores nisso, dado sua dependência do poder aéreo. Novos pods avançados de guerra eletrônica devem ser usados no Irã, permitindo testá-los em condições reais de combate. Os primeiros alvos são a grande frota de F-4 Phantoms do Irã, remanescentes da Revolução original, e também começa a caçada pela pequena frota nacional de MiG-20 e 9 russos. Esses caças modernos são a principal ameaça às forças aéreas aliadas. O avião de treinamento Yak-130 entregue ao Irã durante sua preparação para comprar caças russos modernos pode ameaçar bombardeiros e aeronaves de ataque. O F-35 israelense destruiu o avião iraniano logo após a decolagem.
Talvez o aspecto mais doloroso da destruição das forças aéreas do Irã seja a caçada à sua frota de F-14 Tomcat. Adquirido pouco antes da Revolução, o F-14 ainda é uma ameaça relevante atualmente. Projetado para interceptar bombardeiros russos que ameaçavam porta-aviões americanos, o F-14, por sua alta velocidade, podia ameaçar aeronaves de apoio e caças dos Estados Unidos e Israel. Não se sabe se algum F-14 do Irã ainda operava antes da guerra. O país tem desmontado essas aeronaves para manter poucas voando, mas aparentemente nenhuma decola. Com os ataques israelenses destruindo os jatos no solo e os Estados Unidos desmontando todos os F-14 desativados para impedir o fornecimento de peças de reposição, o famoso Tomcat está agora oficialmente extinto. Até o terceiro dia da guerra, a defesa aérea do Irã estava em grande parte destruída. Isso fica claro, pois os caças de combate eram vistos cada vez mais com JDAMs e outras munições que exigem aproximação do alvo. Com a superioridade aérea, as aeronaves aliadas não precisam atacar alvos distantes e podem arriscar o uso de armas mais convencionais. Começa para valer a varredura da Força Aérea do Irã. Aeronaves de ataque em grande altitude usam bombas de pequeno diâmetro para destruir individualmente aeronaves inimigas no solo. Aviões de transporte, caças e aviões de treinamento são alvo de um esforço para eliminar qualquer ameaça que a Força Aérea iraniana ainda represente. A caçada de 2 semanas foi tão intensa que o Irã pode demorar décadas para reconstruir uma força aérea significativa. A Força Aérea do Irã poderia ter sido destruída ainda mais rápido em terra, mas a prioridade são missões de busca e destruição contra lançadores de mísseis e instalações de drones. Em uma operação semelhante à caçada aos Scuds da Tempestade no deserto, forças aéreas aliadas caçam e eliminam lançadores iranianos, com tanta eficiência que até o 4º dia, os lançamentos caíram em 90%. As cidades de mísseis do Irã acabam sendo uma grande desvantagem. Essas foram projetadas levando em conta a perda da superioridade aérea, um local onde os mísseis podem ser armazenados e lançados com segurança, protegidos nas profundezas da Terra. Apesar da dificuldade em localizar algumas instalações, a Vigilância Espacial dos Estados Unidos rapidamente identifica os locais. Lançamentos de mísseis balísticos se destacam como um holofote em um quarto escuro nos satélites de vigilância por infravermelho. O poder aéreo dos Estados Unidos passa a atacar bases de mísseis subterrâneas, em vez de destruí-las totalmente. Os ataques focam entradas e saídas, prendendo lançadores e colapsando os poços de disparo de mísseis. Grande parte dos mísseis do Irã não é destruída, mas fica inacessível sob toneladas de destroços. Então há a suspeita de que o assassino furtivo dos céus dos Estados Unidos, o bombardeiro B-2, tenha participado dos ataques. Com a agora famosa GBU-57B bomba penetradora de alto poder, lançada pela primeira vez em instalações nucleares iranianas na Guerra de 12 Dias, há indícios de que ela foi usada novamente em ao menos mais um local. Imagens de satélite de Talagan 2 mostram 3 impactos, padrão semelhante aos ataques anteriores. A instalação foi reforçada com concreto e enterrada sob toneladas de terra como resultado direto dos ataques dos Estados Unidos em 2025. Imagens de satélite mostram que isso pode ter sido insuficiente para protegê-la. Com a guerra aérea dos Estados Unidos evoluindo e a ameaça do poder aéreo iraniano reduzida a 0, as operações aéreas ampliaram ainda mais seu alcance. Quando este roteiro foi escrito, o poder aéreo aliado já atingia alvos, tão pequenos quanto postos de controle Basij, milícia do governo iraniano fundamental na repressão e morte de dezenas de milhares de manifestantes antes desta guerra. Mesmo com a perda de vários drones, o ataque a alvos pequenos, como postos de controle, mostra que a força aérea e as defesas aéreas do Irã estão realmente destruídas. Na melhor das hipóteses, o país representa apenas uma pequena ameaça vinda de defesas aéreas móveis e sobreviventes, que podem ser difíceis de localizar com antecedência. Para entender como essas operações podem escalar, assista ao nosso vídeo Como começa a Terceira Guerra Mundial? Estados Unidos versus Irã, ou clique neste outro vídeo.